O novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças e novidades relacionadas aos recursos. No Saber Direito desta semana, você aprende o que o texto traz sobre repercussão geral, demandas repetitivas, agravo de instrumentos, apelação e muito mais. O convidado é professor, doutor e especialista em Direito Processual, Charley Teixeira Chaves. Estamos aqui no Saber Direito novamente para continuar nossos estudos sobre recursos. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre as inovações do novo CPC. Falamos algumas polêmicas, contamos algumas histórias e aí vamos continuar. Meu nome é Charley Teixeira Chaves, vamos agora falar sobre princípios do recurso. O primeiro princípio que a gente vai desenvolver, ou na realidade vamos desenvolver vários princípios, e antes de mais nada, eu acho que é importante falar o que é princípio, né? Princípio, na realidade, ele é um conceito abstrato, que ele precisa da compreensão do operador de direito para poder trabalhar as suas razões de pensar. A diferença de princípio e regra é porque o princípio ele não tem uma forma descritiva. Ele precisa da capacidade do operador para delimitar sua atribuição e suas funções e sua repercussão. Já a regra em si, ela já tem toda uma conotação, uma descrição, uma delimitação de todo ponto. O recurso tem inúmeros princípios. Dentre esses princípios, nós vamos falar sobre o primeiro princípio. O princípio que nós vamos falar é o princípio do duplo grau de jurisdição. Qual que é a afetação do princípio do duplo grau de jurisdição? Na realidade, vem uma primeira crítica. A expressão duplo grau de jurisdição, né? Nós aprendemos, e vocês vão se recordar das aulas de teoria geral do processo, que duplo grau de jurisdição não existe. Na realidade, a jurisdição é una. Nós podemos perceber que a expressão duplo grau de jurisdição ela acabou enraizando dentro de uma cultura e se reproduzindo, caindo em concurso, em prova, e aí ficou. Na realidade, acabou se transformando em uma espécie de gíria, né, que não reproduz a essência. Eu gosto de falar que o duplo grau de jurisdição deveria ser colocado como duplo juízo sobre o mérito, ou dupla revisão da matéria. Seria uma equação melhor do que duplo grau de jurisdição. Mas a essência é, o que seria o princípio do duplo grau de jurisdição, tirando essa discussão teórica sobre o nome ou não. O duplo grau de jurisdição permite que toda matéria tenha a possibilidade de ser revisitada. Há uma discussão se o duplo grau de jurisdição ele está previsto expressamente na Constituição ou não, e como que ele poderia ser trabalhado. A essência, e aí era um entendimento dominante, de que o duplo grau de jurisdição ele não está expresso na Constituição. Pela organização sistemática dos tribunais expresso e colocado dentro da Constituição, a gente poderia colocar que o duplo grau de jurisdição ele é trabalhado de forma implícita. Como assim? O duplo grau de jurisdição ele cria uma ordem sistemática de tribunais e de formas recursais. Diante disso, gera uma ideia de que o duplo grau de jurisdição tacitamente está previsto dentro da Constituição. Outros vão falar que o duplo grau de jurisdição ele decorre de dois princípios, que está lá no artigo 5º, que é justamente aquela ideia da garantia do contraditório, ou seja, o princípio do contraditório, ampla defesa e os recursos nele inerentes. A expressão recurso nele inerente dá uma ideia de que o duplo grau de jurisdição estaria sintonizado e coextenso, ou seja, se harmonizando a ideia do princípio do contraditório e da ampla defesa. E isso é muito interessante. Toda vez que a gente trabalha a ideia do duplo grau de jurisdição ligado ao contraditório e ampla defesa, nos remete a uma ideia justamente que toda decisão que não tenha sua plenitude observada pelo contraditório ou ampla defesa, ela pode ser retestificada através de uma via recursal. Diante disso, o princípio do duplo grau de jurisdição estaria impulsionado dentro de uma leitura do princípio do contraditório e da ampla defesa como um elemento complementativo desses dois princípios. Alguns vão falar que toda vez que existir erro em judicando e erro em procedendo, são dois erros, erro em judicando e erro em procedendo. O erro em judicando justamente quando está um erro de uma análise de uma matéria. Ou seja, há uma falsa interpretação sobre aquela compreensão da matéria de direito. E aí poderia ser rediscutida perante os tribunais. Ou erro em procedendo, justamente o nome fala, erro sobre o procedimento. Nós temos uma lei, nós adotamos o princípio da reserva legal. E esse princípio da reserva legal é regido por toda uma estrutura procedimental que concatena atos que vão interligar esses atos através de fala em contraditório com as partes para poder chegar a um provimento final. Essa ideia de concatenação de atos está totalmente regulamentada por lei. Toda vez que o julgador desobedece a um procedimento legal, caberia sim recurso. O recurso justamente com qual finalidade?
A finalidade desse recurso seria justamente para retestificar e recorrigir uma decisão de um juiz ou de um julgador em si que foi contrário ao princípio da reserva legal, foi contrário àquela concatenação da estrutura legal estabelecida em contraditório entre as partes. Também caberia recurso. O que podemos concluir? Que o princípio do duplo grau de jurisdição, também eu prefiro chamar de duplo juízo sobre o mérito, é um princípio que estaria sim na Constituição, que permite que toda decisão hostilizada venha a ser manejada por algum recurso. E aí nós temos algumas situações interessantes. Algumas decisões que não cabe recurso por normas expressas. E aí toda vez que a gente vai pensar nesse sentido, vai falar assim, não, então o princípio do duplo grau de jurisdição não é absoluto. Ele, apesar de a gente analisar a sua visão implicitamente dentro da Constituição, seja pela organização estrutural dos tribunais, seja pela análise do princípio do contraditório e da ampla defesa ou dos seus recursos neles inerentes, a gente vai verificar que algumas matérias não têm um recurso específico. Como resolver isso? Alguns autores vão falar nos chamados sucedâneos recursais. E o nome é esse, sucedâneos recursais. O que seria sucedâneos recursais? Seria a possibilidade de manejar um determinado mecanismo processual, uma ação processual que poderia fazer as vezes de um recurso que não está previsto na lei. Um exemplo disso, nós temos o habeas corpus. Né? O habeas corpus, na realidade, é uma ação constitucional, que está prevista na Constituição e que toda vez que existir ausência de uma previsão expressa, poderá ser manejado o habeas corpus no lugar de um recurso específico. A mesma coisa ocorre com o mandado de segurança. O mandado de segurança não é um recurso, mas poderia fazer as vezes de um recurso. Em quais situações esses sucedâneos recursais poderiam ser utilizados? Sempre quando não existir recurso previamente estabelecido em lei específico, a matéria não estiver transitada em julgado, bem como a possibilidade de rediscutir essa matéria dentro do plano judicial. Ou seja, se não transitou em julgado e não existe recurso específico, poderá utilizar o sucedâneo recursal para tentar modificar essa decisão. Aí nós vamos surgir a teoria dos sucedâneos recursais. O duplo grau de jurisdição, então, seria o duplo juízo sobre a análise da matéria, permitindo assim que toda decisão, e eu entendo que o duplo grau de jurisdição, ou melhor, o duplo juízo sobre o mérito, ele tem uma característica democrática. Por que é uma característica democrática? Uma possibilidade de toda decisão ser alvo de algum recurso, com o objetivo justamente de testificar a compreensão daquela análise, daquela matéria, para poder dar uma segurança, para poder reconhecer os sujeitos como autores construtores daquela decisão, mesmo que aquela decisão seja desfavorável à minha pessoa. Um próximo princípio que nós vamos falar e vamos tentar desenvolver é o princípio da taxatividade. O novo CPC também trabalha a essência do princípio da taxatividade. O que seria o princípio da taxatividade? É elencar todos os recursos específicos para cada decisão hostilizada. É estabelecer todos os recursos específicos para toda decisão que merece ser rediscutida ou que está alvo de algum recurso. Então, o princípio da taxatividade está ligado diretamente com o princípio da legalidade. O que é isso? A Constituição fala, ninguém deixará de fazer nada senão em virtude de lei. É o artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o princípio da taxatividade, ele cria a essência e o objetivo primordial de não admitir nenhuma espécie de manejo de recurso que não esteja dentro do rol descritivo da lei. Essa é a essência do princípio da taxatividade. Essa é a essência do princípio da taxatividade. Delimitar perante a lei quais são as matérias que têm recurso. Qual o objetivo disso? O objetivo é que ninguém venha inventar recurso que não exista na lei, para poder criar até um tumulto e até uma procrastinação de atos. Então, o princípio da taxatividade é justamente essa ideia de reserva legal. Porém, como já foi dito anteriormente, esse princípio da taxatividade ele é um pouco mitigado, abrandado. Abrandado por quais motivos? Ora, nós percebemos que no CPC eliminou 2 recursos, o agravo retido, bem como os embargos infringentes. Diga-se de passagem que o embargos infringentes não está bem mais no rol taxativo dos elencos de recurso, porém foi transformado em técnica, como nós falamos anteriormente na aula passada, né? E estamos comentando agora novamente. O que a gente pode perceber disso? O legislador, cada vez mais, ele tenta retirar recurso. O fato de retirar recurso e existir uma decisão
que cause algum efeito para a respectiva parte, pode gerar alguma outra ideia, uma ideia dos chamados sucedâneos recursais. E aí vem a questão do agravo de instrumento no novo CPC. Ora, o novo CPC, ele vai sair de um conceito, antes o novo CPC atual, de 73, trabalha o agravo de instrumento como conceito. O agravo de instrumento é para toda decisão interlocutória urgente, que cause grave risco ou dano irreparável para a respectiva parte. Era um conceito, e esse conceito poderia ser analisado e reanalisado pelo julgador que, pelo atual CPC de 73, quando ele entendia que o agravo de instrumento não era urgente, ele convertia o agravo de instrumento em agravo retido, diante da não urgência do agravo de instrumento. Qual a diferença? O agravo de instrumento é interposto diretamente para o tribunal. O agravo retido, no atual CPC de 73, ele simplesmente evita a preclusão da matéria e permite que a pessoa ou a pessoa que não gostou da decisão hostilizada venha rediscutir nos argumentos da apelação, nas razões da apelação ou nas contrarrazões da apelação, ou seja, não é tão urgente. Só que agora o CPC atual colocou o agravo de instrumento dentro de um rol taxativo. Esse rol taxativo, ele criou hipótese. Imagine que determinada hipótese de uma decisão que surgiu de imediato não está previsto dentro do agravo de instrumento. Por não estar previsto dentro do agravo de instrumento, não poderia ser manejado. Só que eu entendo que a decisão é urgente. O que eu posso me socorrer? Eu vou poder discutir a matéria ainda, porque mesmo vai acontecer o seguinte, o novo CPC vai falar que a matéria não preclui. Ela poderá ser utilizada no argumento da apelação. O problema é que até chegar o momento da apelação, transcorreram muito tempo. E aí eu tenho a necessidade da urgência, e essa urgência não está descrita dentro do rol taxativo do agravo de instrumento, do novo CPC. Qual seria a solução? E aí surge a ideia do sucedâneo recursal. Poderia, em tese, caber, numa situação hipotética que nós estamos imaginando aqui, o mandado de segurança. O mandado de segurança não é recurso, mas ele pode fazer as vezes de um recurso. Toda vez que a matéria hostilizada não tiver recurso específico, e no caso não tem, porque não está previsto no rol taxativo do agravo de instrumento, e a matéria não transitou em julgado. Então, o mandado de segurança, ele pode sim fazer as vezes de um recurso, se tornando assim um sucedâneo recursal. Ora, o mandado de segurança está previsto no rol taxativo de recurso? Não está. Daí, ele pode se tornar um sucedâneo recursal, mitigando assim a regra da taxatividade, ou melhor, o princípio da taxatividade. Então, nós temos o princípio da taxatividade como regra primordial e sua mitigação, seu abrandamento, sua situação de exceção, os sucedâneos recursais. Nós temos outro princípio também muito importante que nós devemos colocar, que é o chamado princípio da singularidade, ou da unirrecorribilidade, ou da unicidade. O princípio da singularidade, unirrecorribilidade, ele tem como objetivo primordial é que, para cada decisão hostilizada, exista apenas um recurso específico. O que é isso? Nosso legislador, ele não quer utilizar recursos de forma simultânea. A ideia é que eu tenho recursos de formas sucessivas. Vamos explicar de forma melhor. Ora, eu tenho um rol taxativo de vários recursos, né? Eu tenho apelação. No novo CPC, eu tenho apelação, eu tenho agravo de instrumento, eu tenho agravo interno, eu tenho agravo contra decisões que não admite recurso especial, recurso extraordinário, eu tenho embargo divergente, eu tenho embargo de declaração, ou seja, eu tenho todo esse rol de recursos. Esses recursos não podem ser manejados tudo de uma vez só. Essa é a ideia do princípio da unirrecorribilidade. É a ideia justamente para preservar que para cada decisão eu só posso manejar um recurso de forma gradativa. Essa forma gradativa é justamente isso, para preservar a utilização de recurso de forma o quê? Simultânea? Não, de forma sucessiva. Ora, o nosso legislador, então, ele criou um rol. Esse rol, ele é para decisões hostilizadas, como, por exemplo, apelação. A apelação ela é um recurso para decisão hostilizada que encerra o processo com ou sem resolução do mérito, bem como aquelas decisões que não são amparadas pelo agravo de instrumento, conforme o novo CPC. Eu tenho o agravo de instrumento no novo CPC para decisões interlocutórias dentro do rol taxativo. Então, ou seja, é um recurso específico. Eu não posso trocar um recurso pelo outro, sob pena de não conhecimento do recurso. Quando eu utilizo um recurso no lugar do outro, e ele não é o recurso cabível, não é o recurso correto, né? Aí eu vou falar que não preencheu o requisito de admissibilidade.
Temos uma pergunta do nosso ouvinte, vamos escutar? Sempre existe um recurso para a decisão dada? Pois bem, pergunta extremamente importante. Essa matéria é controvertida perante a doutrina. O princípio do duplo grau de edição, ou também conhecido como duplo juízo sobre o mérito, é um princípio que ele não está expresso na Constituição. Está expresso na Constituição. Diante disso, ele é entendido de forma implícita. Por quê? Pela organização estrutural, pela ordem escalonada dos tribunais previstos na Constituição e, por um outro ponto, pela essência do princípio do contraditório da ampla defesa, porque lá no artigo 5º, lá vai descrever que deve todo o processo observar o princípio do contraditório, ampla defesa e seus recursos nele inerentes. Diante disso, o princípio do duplo grau de edição é absoluto ou não? Eu posso retirar um recurso e deixar sem matéria de um recurso específico? Em regra, eu poderia, como o nosso legislador fez, assim no Código Processual Civil de 2015. Retirou o agravo retido e retirou, pelo menos, o nome e do rol taxativo embargos infringentes. Então, teoricamente, é possível isso. Mas, ao mesmo tempo, nós colocamos que toda matéria ela é passível, sim, de uma discussão. E faz parte dentro do plano democrático, e a nossa Constituição é uma Constituição democrática, ela permite que toda matéria seja discutida. Daí trabalha a ideia de contraditório, ampla defesa, obrigatoriedade da fundamentações das decisões, justamente como critério objetivo para construir uma decisão e é que essa decisão reconheça o sujeito como autor e construtor da sua própria realidade. Diante disso, surge a ideia dos sucedâneos recursais. Ou seja, não é recurso específico, mas toda vez na ausência de um recurso eu posso utilizar mandado de segurança, habeas corpus, para tentar suprir uma deficiência legislativa de um recurso específico, naquilo que é cabível. Então, nós percebemos que o duplo grau de edição, essa dupla análise, é a dupla análise que deve ser trabalhada como absoluta, apesar da doutrina entender que o duplo grau de edição é relativo. Eu defendo que o duplo grau de edição deveria ter uma análise constitucional, uma análise de obrigatoriedade, não para criar critérios procrastinatórios, mas sim para trabalhar a ideia de testificação e falibilidade das decisões. A democracia é isso. A democracia sempre permite uma rediscussão, até mesmo para que o sujeito compreenda, o sujeito que foi afetado pela decisão, compreenda quais foram o resultado, por que aquela decisão foi contrária, para eu me tornar autor e construtor dessa realidade. Então, o duplo grau de edição tem essa polêmica sobre esse ponto. Voltando aqui ao tema que nós estávamos abordando antes da pergunta, é o princípio da singularidade e da unirrecogabilidade. Nós estávamos falando que para cada decisão existe um recurso específico. O nosso legislador ele foi capcioso ao ponto de não permitir, apesar de existir um rol taxativo de inúmeras hipóteses recursais, ele foi capcioso ao ponto de falar assim, opa, esse recurso só pode ser utilizado de forma sucessiva. Só pode ser utilizado de forma o quê? Gradativa, e nunca de forma simultânea. Daí, muitas pessoas vão falar assim, nossa, tem tanto recurso previsto no nosso código, por isso que o processo não anda de forma rápida. Não é bem isso. O nosso legislador criou um recurso para cada decisão, e não vários recursos para todas as decisões. Eu posso utilizar esses recursos conforme o preenchimento de cada requisito, conforme a realidade de construção de cada decisão, porque é democracia. Se a gente não quer estabelecer democracia, a gente elimina o recurso e mantém uma decisão como se fosse única e absoluta. E isso é extremamente problemático para um modelo democrático como o nosso. Então, nós temos o princípio da unirrecorribilidade, que não admite a interposição simultânea de dois recursos. O novo CPC mantém a ideia de interposição do recurso especial e recurso extraordinário de forma o quê? Simultânea. Aí vocês vão falar e fazer um questionamento para o professor Charley. Ora, professor, você acabou de falar que cada decisão utilizada só pode um recurso, que pode ser utilizado de forma gradativa. Julgou aquele recurso, vem um outro recurso e assim por diante. Então, eu não posso interpor dois recursos ao mesmo tempo. Porém, no CPC permite a interposição do recurso especial e recurso extraordinário de forma o quê? Simultânea. É uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade? É uma exceção ao princípio da singularidade? Não é uma exceção. Daí eu busco substrato até com a obra do Humberto Teodoro, que ele fala que quando eu interponho o recurso especial e o recurso extraordinário, eu tenho uma simultaneidade aparente. Uma simultaneidade aparente. O que isso representa? Ora, o recurso especial e o recurso extraordinário eles tratam de matérias distintas. Então, eu não estou atacando a mesma decisão
com as mesmas finalidades. Ora, o recurso especial tem como objetivo o quê? Matéria ligada à lei federal, desobediência à lei federal, que vai para o STJ. Já o recurso extraordinário tem como objetivo primordial o quê? Matéria constitucional, que vai para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o comportamento e o ataque de cada um desses recursos são distintos. Apesar de serem interpostos de forma simultânea em peças distintas, ou seja, cada um recurso é interposto com uma peça separada, né? Ele, apesar de ser interposto de forma simultânea, eles atacam decisões distintas. Daí vem o que? A sua simultaneidade aparente. Então, há uma preservação da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouco sobre a teoria do recurso indiferente. Teoria do recurso indiferente. Esse nome já foi utilizado lá no Código Processual de 1939. Esse recurso indiferente também é conhecido como o princípio da fugibilidade. O princípio da fugibilidade é um princípio que o CPC de 73 tentou eliminar. O que é o princípio da fugibilidade de recurso indiferente? A ideia central é, quando eu tenho dúvidas sobre o cabimento deste ou daquele recurso, eu posso utilizar qualquer um deles para atender e satisfazer a realidade jurídica da decisão utilizada. Professor, me explique melhor. A fugibilidade surge como um mecanismo sempre quando eu tenho dúvidas sobre o cabimento de um recurso ou outro. E aí eu posso usar um ou outro que ele vai atender as mesmas finalidades. Então a fugibilidade é um princípio que ele venha a mitigar o princípio, ou melhor, a regra, ou melhor, o requisito de admissibilidade do cabimento. O cabimento é justamente, para cada decisão hostilizada ou insatisfeita, só cabe esse recurso, e não dois recursos ao mesmo tempo. E aí a fugibilidade quebra um pouco esse rigor sempre que existir alguma situação controvertida. O que é fugibilidade? Eu tenho a apelação e o agravo instrumento. A apelação é para a decisão que encerra o processo com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. E que não é cabível, que é agravo instrumento, no novo CPC. O agravo instrumento é para decisões interlocutórias urgentes. E o novo CPC vai estabelecer um rol taxativo. O que acontece? Se eu tiver uma dúvida sobre a decisão interlocutória ou não, eu poderia manejar um ou outro. E aí surge o princípio da fugibilidade. É cabível? E aí a fugibilidade não é um princípio solto, estanque. O Código de 1973, o atual CPC de 73, não colocou o princípio expressamente. Não está, vocês não conseguem achar o princípio da fugibilidade expresso no CPC de 73, justamente porque ele tentou eliminar, para ter uma decisão sem conflito com o outro. Porém, o legislador de 73, ele criou algumas situações, hipóteses que geravam dúvida. O atual código ele colocava que decisões interlocutórias cabia o quê? Agravo. Porém, por exemplo, nós temos a questão da justiça gratuita, da Lei 1060, que vai falar que da decisão que indefere a justiça gratuita cabe o quê? Apelação. Ou seja, o legislador colocou o recurso que seria apelação, porém o Código de Processo Civil de 73, o atual código, ele coloca que seria uma decisão interlocutória, gerando assim uma dúvida. E diante dessa dúvida, aí surgiu o princípio da fugibilidade. O princípio da fugibilidade ele pode se exteriorizar como um conceito, sempre que existe a chamada dúvida objetiva. O que é dúvida objetiva? A dúvida objetiva é sempre existir divergência jurisprudencial ou doutrinária sobre o cabimento deste ou daquele recurso. Então, ou seja, a doutrina oscila. Tem um doutrinador que fala que cabe esse recurso. Tem um doutrinador que fala que cabe outro recurso. E a jurisprudência também oscila nesse mesmo sentido. Ou seja, então a matéria não é pacificada nem pela jurisprudência nem pela doutrina. E mais ainda, para utilizar e aplicar o princípio da fugibilidade, você deve usar o menor prazo recursal. Como o CPC de 73, ele tem recurso com prazo extremamente distinto, ao contrário que acontece no Código Processual de 2015, o futuro código nosso, ele já uniformizou os prazos. Mas o atual, de 73, ele tem prazos distintos. Então, a ideia é que, além da dúvida objetiva, eu tinha que utilizar o menor prazo. Para demonstrar o quê? Para demonstrar justamente que eu não estou de má fé. Eu estou usando esse recurso porque ele tem uma dilação de tempo maior. Então, eu estou me beneficiando pelo espaço. Então, não era aceita a fugibilidade nesse sentido. Então, o princípio da fugibilidade, então, ele tem que ter requisitos como dúvida objetiva, que é a divergência jurisprudencial e doutrinária, bem como também a utilização do menor tempo daquele recurso utilizado. Alguns vão falar também que poderia, como
sinônimo da dúvida objetiva seria a utilização do recurso que não tem o quê? Erro grosseiro. Erro grosseiro, ou seja, eu não estou usando um recurso totalmente incompatível, mas sim um recurso que tem realmente uma divergência, tem autores, tem juízes que entendem que seria aquele outro. E a questão da má-fé, que é erro grosseiro e má-fé, que é justamente a questão do menor prazo. Também poderia encaixar dentro desse quesito do princípio da fugibilidade. O novo CPC, ele cria e tenta também evitar a utilização do princípio da fugibilidade. Porém, em 2 momentos, ele vai adotar, sim, o princípio da fugibilidade. Justamente a ideia é que, quando eu tenho a interposição, e o novo CPC vai fazer o seguinte, eu interpus um embargo de declaração contra a decisão do relator. E aí o relator entender que não é caso de embargo de declaração. O que é embargo de declaração? É para toda decisão que tem omissão, obscuridade ou contradição. Porém, o relator entende que não, seria agravo interno, para obrigar que a matéria seja reanalisada pelos demais desembargadores. E aí o que acontece? O novo CPC vai permitir a fugibilidade entre embargos de declaração com agravo interno. Então, o novo CPC vai deixar nitidamente claro essa possibilidade do princípio da fugibilidade entre embargo de declaração com agravo interno. Porém, eu tenho requisitos próprios do agravo interno. O agravo interno, eu tenho uma peça que é diferente do embargo de declaração. Enquanto que em embargo de declaração eu tenho que demonstrar a omissão, a obscuridade, a contradição, no agravo interno eu tenho que demonstrar que a decisão monocrática do relator, que não analisou a matéria, que não permitiu o julgamento da matéria, está incorreta. Então, o agravo interno ele tem requisitos diferentes. O que o novo CPC coloca? Além de permitir a fugibilidade, ele vai intimar a parte interessada no prazo de 5 dias para o que? Complementar o agravo interno. Vejamos, o que o legislador do novo CPC sempre coloca, olha, admita a fugibilidade e permita o que? A complementação do recurso, para que eles venham se formalizar conforme requisito essencial do agravo interno. Muito interessante, é muito interessante o novo CPC. O novo CPC sempre está oportunizando quando tem uma visão diferente, ou seja, o julgador entende que o recurso não é esse, é outro. No caso de embargo de declaração, ele entende que é agravo interno. E aí, além disso, ele oportuniza a parte para complementar, ou seja, adequar o recurso aos requisitos legais do agravo interno. Uma situação interessante é que o legislador não fala no novo CPC de fugibilidade, mas quando de um recurso especial é para decisão o quê? Ligado à matéria de lei federal, direcionado ao STJ. Então, o recurso especial é um recurso interposto quando sempre há uma violação de uma lei federal ou a aplicação de um tratado que está ligado à lei federal, e aí você sente que o julgador ele não respeita uma lei federal, e aí você interpõe um recurso especial. Quem julga essa matéria, quem é o guardião da lei federal, é o Superior Tribunal de Justiça. Então, o recurso é o recurso especial. O legislador percebeu o seguinte, se o ministro relator entender que o recurso trata-se de matéria federal, ou melhor, trata-se de matéria constitucional, seria então recurso extraordinário. Daí ele vai permitir, mandando assim, os autos para o relator do Supremo Tribunal Federal e vai permitir o quê? A complementação de um requisito do recurso extraordinário. O que é isso? Ora, o recurso extraordinário tem um requisito específico para ele, que é a chamada repercussão geral. Essa repercussão geral não tem lá no recurso do recurso especial. Então, para que ocorra essa mudança do recurso especial para o recurso extraordinário, é necessário o quê? Um preenchimento de um requisito. Que requisito? Repercussão geral, como preliminar do recurso extraordinário. Então, o novo legislador ele permite o quê? Se entender que o recurso é o cabível, recurso extraordinário, ele vai permitir que a parte venha suplantar a deficiência de um requisito, dando uma ideia assim, de fugibilidade entre os recursos. Ao mesmo tempo, eu vou perceber que se o STJ entender que é matéria federal, ele vai poder devolver para o STJ e dessa decisão não caberá recurso. Então, podemos perceber que a fugibilidade em si ainda é um princípio que, mesmo o novo CPC tentando também fugir dessa realidade, tentando descrever de forma taxativa, como acontece no agravo instrumento, todas as hipóteses,
A fugibilidade ainda, pelo visto, é preexistente. E o novo CPC já elenca duas hipóteses possíveis que poderiam se transformar no chamado recurso indiferente ou fugibilidade. Princípio da proibição da reformatio impegio. Princípio da proibição da reformatio impegio. Esse princípio é muito importante, né? É um princípio infraconstitucional, é um princípio que também o novo CPC vai adotar, que é justamente a ideia de proibição da reformatio impegio. O que seria a proibição da reformatio impegio? É justamente quando, de uma decisão hostilizada, de uma sentença do julgador, e eu recorro de forma solitária, eu não posso, o tribunal piorar a minha realidade. Ora, eu recorri, e o recurso, como eu coloquei para vocês, é um mecanismo democrático de testificação da decisão. Eu tenho uma decisão que eu fui sucumbente, ou seja, não teve todos os meus pedidos na totalidade ou parcialidade aceito. Então, eu quero interpor ou manejar um recurso contra aquela decisão insatisfeita, aquela decisão designada. Ao interpor o recurso, imagine o seguinte, imagine que o tribunal venha piorar a minha realidade jurídica. E aí, lógico que o recurso se torna um ato perverso, provocando assim, então, todo um temor, para que eu vou recorrer? Se eu recorrer sozinho, eu estou recorrendo sozinho, a outra parte está satisfeita com a decisão. Eu vim recorrer para tentar melhorar a minha situação, houve uma piora. E aí gera todo um slogo de um medo, uma sensação de medo de recorrer. Então, o princípio da proibição da reformatio impegio, ela impede que o tribunal piore sua situação. É extremamente importante isso, por quê? Porque valoriza o manejo do recurso, tira a ideia de que o tribunal possa retaliar aquele que está manejando o recurso, e, além disso, ele tem requisitos. Ora, o princípio da proibição da reformatio impegio, ele não é absoluto. Ele só pode ser adotado em quais situações? Primeira situação, quando eu for sucumbente solitário, ou seja, eu estou recorrendo de forma solitária. Ora, se a outra parte recorre, não vai se aplicar o princípio da reformatio impegio. Porque se a outra parte recorre, ambos recorrentes têm interesse de ter um benefício. Diante disso, lógico que aí o tribunal pode prejudicar um ou outro diante de uma análise jurídica, diante de uma análise do recurso interposto por cada um. Então, o primeiro requisito da proibição da reformatio impegio é que o recurso seja feito de forma o quê? Solitária. Outra situação que excepcionaliza o princípio da reformatio impegio. O princípio da proibição da reformatio impegio, ele é excepcionalizado em qual sentido? Ora, quando eu tenho o chamado efeito translativo. O que seria esse efeito translativo? Matéria que o tribunal possa reconhecer de ofício. Ora, professor, me explica isso. Quer dizer que o princípio da proibição da reformatio impegio, eu recorri sozinho. A outra parte está satisfeita com a decisão. O tribunal, quando tiver efeito translativo ou matéria que ele poderia reconhecer de ofício, ele poderia prejudicar a minha realidade jurídica? Pode. Como é que ficaria o princípio da proibição da reformatio impegio? E essa é uma exceção, mais uma exceção do princípio da proibição da reformatio impegio. Ora, nós temos a seguinte situação, imagine a seguinte hipótese. Eu obtive um resultado de uma decisão, onde eu foi pleiteado na primeira instância, danos morais e danos materiais. O juiz me deu danos morais. E aí, só que ele não me deu danos. Vamos colocar aqui, o juiz me deu danos materiais e não me deu danos morais. Ora, a decisão foi uma decisão de sucumbência parcial. Eu posso recorrer. A outra parte não recorreu. E aí eu interpus um recurso e aí eu queria o quê? Que o tribunal reanalisasse a matéria que o juiz decidiu, me dando agora aquilo que não foi me dado. Conseguiu danos materiais, agora eu quero o danos morais. Pois bem, ao analisar a matéria, o tribunal reconheceu uma carência de ação. O que seria a carência de ação? A ausência de condições de ação. O novo CPC mantém as condições de ação, pelo menos o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido é eliminada, mas a legitimidade e o interesse de agir se mantém como condições da ação. Ora, imagine o seguinte, aí o tribunal reconhece que a parte não é legítima. Ora, ela recebeu um direito pelo juiz, porém o tribunal percebeu que ela não deveria receber aquele direito, porque ela não é a parte que foi lesada realmente. Seria uma outra pessoa que deveria receber esse direito. Diante disso, o tribunal reconheceu que aquele que foi beneficiado pelos danos materiais,
e não recebeu o benefício dos danos morais, é parte ilegítima. Consequência: condições da ação pode ser reconhecida de ofício e não preclui, pode ser reanalisada a qualquer momento pelo tribunal. Consequência: o tribunal piorou a situação daquele que recorreu de forma solitária, pela ausência de condições da ação, reconhecendo assim a ausência de condições da ação, carência de ação. Diante disso, ele perdeu tudo. Ocorreu o princípio, ou seja, o princípio da proibição da reforma impédio poderia ser aplicado? Não poderia ser aplicado porque é matéria de ordem pública e poderia ser reconhecido de ofício. Diante disso, houve um prejuízo. Então, o princípio da proibição da reforma impédio, ele não abarca matéria que possa o tribunal reconhecer de ofício, como ausência de pressupostos processuais e condições da ação, por exemplo. Ok? O princípio da voluntariedade é um princípio justamente ligado à ideia de que o recurso não é um ato obrigatório. O recurso não é um ato obrigatório. Temos mais uma pergunta do nosso ouvinte, vamos escutá-la? Quando não tem um recurso, posso usar outra forma para recorrer? Estamos falando, sua pergunta está ligada à ideia de uma exceção do princípio da taxatividade. É a ideia dos chamados sucedâneos recursais. A ideia é que o legislador criou uma ordem descritiva, observando assim o princípio da reserva legal de que cada matéria utilizada existe um recurso específico. Porém, vamos verificar que algumas matérias não está previsto na lei e não cabe algum recurso específico. Daí surge a ideia dos chamados sucedâneos recursais. Por que sucedâneos recursais? Não são recursos, são ações autônomas, mas que podem fazer às vezes de um recurso. Diante disso, nós temos duas figuras que eu vou exemplificar que vai nos ajudar a entender. De um lado eu tenho o mandado de segurança, do outro lado eu tenho o habeas corpus. Ambos com previsões do quê? Na própria Constituição. O que acontece? Se a matéria não tem recurso específico, ou seja, dentro do rol taxativo não está previsto recurso específico para aquela matéria, eu posso me socorrer ao sucedâneo recursal, ou ao mandado de segurança, ou habeas corpus, conforme o grau da decisão hostilizada, conforme o conteúdo da decisão hostilizada. Então, o sucedâneo recursal ele teria como requisito primário o quê? A ausência de recurso, primeiro requisito, bem como que a matéria não esteja transitada em julgada. A ausência de recurso, então não está previsto dentro do rol taxativo, bem como a matéria não esteja transitada e julgada, porque se estiver transitada e julgada, não tem como rediscutir algo que já foi pacificado e foi imutalizado pela coisa julgada. Então, esse é o primeiro requisito. Além disso, eu tenho que observar os requisitos específicos do mandato de segurança, né, bem como do habeas corpus. Então, essa é a hipótese do cabimento do sucedâneo recursal. Voltando aos princípios, eu estava trabalhando a ideia do princípio da voluntariedade. O que seria o princípio da voluntariedade? E qual sua repercussão na via recursal? Primeiro, o princípio da voluntariedade trabalha a ideia de que eu não sou obrigado a recorrer. Então, ninguém é obrigado a recorrer. Diante disso, eu vou trabalhar a ideia de faculdade. Então, o recurso é uma faculdade que a parte tem. Eu posso desistir do recurso? Posso. Tanto é que minha desistência do recurso não obriga a aceitação ou a aquiescência da parte contrária. Então, se eu quiser desistir do recurso, eu desisto, sem aquiescência. Lembrando que a desistência não impede se o recurso for utilizado como amostra, no caso de recurso ou de multiplicidade de recursos, no caso das demandas repetitivas, que nós vamos trabalhar isso futuramente. Mas, recurso é um ato voluntário, então eu não sou obrigado a recorrer. Por ser um ato voluntário, ele trabalha essa ideia do princípio da voluntariedade. O princípio da voluntariedade, alguns vão falar que tem uma exceção, que é a chamada remessa necessária, ou condição de validade da decisão proferida contra o Estado, a União, o município ou suas autarquias. Ora, é o chamado recurso voluntário. Esse recurso voluntário se mantém ainda no novo CPC. Olha só, o que acontece? Toda vez que temos como réu o Estado, União, município ou suas respectivas autarquias, e se um deles ou se for condenado, o que acontece? O juiz é obrigado a remeter os autos ao tribunal, dando uma ideia de conotação de um recurso voluntário. Alguns autores vão falar que é uma condição, de eficácia da decisão prolatada contra o Estado.
É uma discussão muito grande, a doutrina critica muito esse tipo de decisão. Ora, o juiz tem uma decisão contra o Estado, a União, o município, qualquer um deles, e aí ainda tem que passar para o tribunal de ofício para dar uma validade à sua decisão. É um questionamento muito grande. Alguns vão questionar se houve violação do princípio da isonomia ou não, porque é um tratamento totalmente diferenciado entre o Estado, quando o Estado é réu, e quando a pessoa comum é réu. Ele não tem esse benefício. Então, nós temos aí, se é exceção ou não, ao princípio da voluntariedade, chamada remessa necessária. O princípio da voluntariedade ainda vai trabalhar uma ideia muito interessante. A ideia de devolução da matéria. Ora, a minha vontade, aquilo que eu estou insatisfeito na decisão é posto no recurso. Diante disso, a decisão hostilizada pelo princípio da voluntariedade, ela é colocada no que eu pleiteio ou que eu vou pleitear para mudar. Então, o tribunal vai receber aquilo que eu não venho aceitar. Então, a voluntariedade, ela vem também trabalhada como uma expressão de vontade da decisão hostilizada. Não concordei por esse ou por aqueles motivos. Esse princípio, então, vai trabalhar um mecanismo democrático. Esse mecanismo democrático também reflete diretamente na escuta, ou seja, todos os recursos vão trabalhar a ideia de sempre escutar a outra parte. Até mesmo os embargos de declaração, que antes não trabalhavam o princípio do contraditório, porque a ideia era que os embargos de declaração não tinham uma afetação direta à outra parte, que o objetivo principal dos embargos de declaração é integralizar uma decisão e não modificar ela. O novo CPC vai possibilitar, sempre que existir mudança da decisão, o contraditório, ouvindo assim a outra parte. Esse é o princípio da voluntariedade. Princípio da lesividade do provimento. Princípio da lesividade do provimento. O princípio da lesividade do provimento está ligado àquela ideia de que só cabe recurso quando a decisão causa um efeito no seu mundo jurídico. Como assim? Ora, lesividade, eu só posso recorrer se eu tiver uma lesão aparente. Ora, se eu tive tudo que eu pleiteei perante o juiz monocrático, ele me deu tudo, vou recorrer para quê? Então, nós podemos perceber que você não pode recorrer de qualquer coisa. Ora, se você tem tudo, você pleiteou, o seu pedido foi recolhido na integralidade, então você não tem o que? Interesse, o que? Recursal. Então, essa ideia de lesividade é a ideia de sucumbência. Ora, eu fui sucumbente em que sentido? Eu tive algum prejuízo, o juiz não me deu algo como eu pedi? Tive, aí eu posso recorrer. Então, o princípio da lesividade está ligado à ideia do requisito de admissibilidade, que é denominado interesse recursal. O interesse recursal é, só posso recorrer se eu tenho alguma lesão, se eu for sucumbente em algum ponto. Não cabe recurso a bel prazer da minha vontade. Eu sempre tenho que demonstrar uma espécie de lesão para poder o recurso ser admitido. Essa é a ideia da base do princípio da lesividade. O nosso legislador e o CPC de 2015 também vai estabelecer que algumas decisões não têm um conteúdo de lesão. E aí, lá deixa bem claro que despacho, como também o Código Processual de 73 já estabelecia, que de despacho não cabe o quê? Recurso. Por quê? A ideia é que despacho é um mero ato ordinário para dar prosseguimento ao feito. Então, ele não tem conteúdo decisório, ele não tem nenhum prejuízo para a respectiva parte. Porém, é importante notar que quando o juiz utilizar o nome despacho, se ele tiver algum conteúdo decisório, caberá recurso. Então, tem que ficar atento ao conteúdo da decisão e não ao nome dado. Lembrando, o novo CPC vai falar que de despacho não cabe o quê? Recurso, entendendo que não tem lesividade. O provimento não causa nenhum prejuízo para ninguém, nenhuma das partes. Princípio da dupla conformidade, ou duplo conforme. Dupla conformidade. Esse princípio, pelo visto, ele foi eliminado. Era um princípio que era adotado aos chamados embargos infringentes. O embargos infringente atualmente no CPC de 73 ainda existe, mas o novo CPC eliminou o embargos infringente. O novo CPC retirou do rol taxativo os embargos infringentes, criando assim uma técnica de julgamento para tentar transformar aquela decisão minoritária da apelação em majoritária. Então, dupla conformidade, ou seja, o princípio da dupla conformidade funcionava da seguinte forma: sentença de juiz que condenou. Tribunal, a composição dos tribunais, normalmente as câmaras têm 5 desembargadores.
sendo sorteado apenas 3, ok? Desses 3, se a decisão do tribunal for 2-1, mais 2 votos, ou seja, é uma decisão majoritária, é uma decisão não unânime, mas se 2 desembargadores mantêm a decisão do juiz, concorda com o juiz, aqui há uma dupla o quê? Conformidade. Essa dupla conformidade impedia o manejo ou a utilização dos embargos infringentes. O que eu estou falando? Ora, se a decisão do juiz se mantém no tribunal, mesmo de forma majoritária, não caberia embargos infringentes. Não caberia embargos infringentes. Ao verificar isso no novo CPC, eu percebo que não foi recepcionada essa dupla conformidade perante a apelação. Lá não fala sim decisão minoritária. E aí eu utilizo a técnica e não embargos infringentes. Eu não uso o nome embargos infringentes, apesar que na essência é muito parecido. Eu uso a técnica para tentar chamar os outros desembargadores, são 5, né? 2 ficaram de fora, eu tento chamar os demais. Então não há o duplo conformidade como um mecanismo impeditivo do manejo do embargos infringente no novo CPC. Ao fazer a leitura do novo CPC, na apelação parece que não tem a dupla conformidade. Mas, quando o novo CPC vai falar que essa técnica, que é semelhante ao embargo infringente, pode ser utilizada no agravo de instrumento, e lá fala o seguinte, lá é melhor, estabelece o seguinte, o novo CPC vai estabelecer que quando o agravo de instrumento modifica a decisão, então o agravo de instrumento, ou seja, eu tenho uma decisão do juiz, eu tenho 3 desembargadores, desses 3, a decisão tem que modificar. Então, 2 votos tem que ser contrário à decisão. Então, parece que dá uma ideia de manutenção do dupla conformidade. Então, o novo CPC, apesar da apelação não ter essa dupla conformidade, quando eu vou me referir ao manejo do agravo do instrumento, parece que ele reporta de novo a ideia do princípio da dupla conformidade. É um tema que vai ser bem trabalhado pela doutrina, que vai ser bem construído. Nós temos mais uma pergunta do nosso aluno. O que representa o recurso indiferente? De novo, nós temos o que? Referindo ao princípio da fugibilidade. O recurso indiferente era um nome adotado no Código de 1939 e na exposição de motivo do Código de 1973, que nada mais é do que a fugibilidade. O que é o princípio da fugibilidade? Hoje, no CPC de 73, é a utilização, ou melhor, um abrandamento, uma eufemização da regra do cabimento. Ou seja, para cada decisão utilizada, eu tenho um recurso específico. Porém, eu tenho situações onde que existe dúvida se é esse recurso ou esse. E essa dúvida não é criada da minha cabeça, não é um erro grosseiro, não pode ser um erro grosseiro. Eu não posso pensar em apelação e recursos extraordinários são totalmente diferentes. Seria um erro grosseiro pensar em apelação no lugar de um recurso extraordinário. Isso seria um erro grosseiro. Mas eu tenho que colocar uma situação onde que tem uma situação de uma zona cinzenta, confusa, que ela pode ser estabelecida pela lei ou por divergência jurisprudencial ou doutrinária. Daí o que acontece? A fugibilidade tenho 2 recursos, porém um recurso é o correto. Mas, diante de uma divergência da jurisprudência, bem como da doutrina, eu posso manejar um ou outro para fazer e surtir os mesmos efeitos do recurso específico. Essa é a ideia central da fugibilidade do recurso indiferente. Mais ainda, a doutrina vai falar que, além da dúvida objetiva, que é a divergência jurisprudencial doutrinária do cabimento deste ou daquele recurso, terá que observar o menor prazo, o menor tempo entre um recurso. O que representa isso? A ausência de má-fé. Ora, desses 2 recursos que eu tenho dúvidas, esses recursos eu devo utilizar o menor prazo, para mostrar a minha boa-fé, que eu não estou usando uma manobra para ganhar mais tempo, porque esse recurso me dá mais tempo. Então, a fugibilidade, ele teria que preencher alguns requisitos, que venha mitigar a ideia do cabimento. E venha mitigar também a ideia da unirrecorribilidade, apesar que só um recurso vai ser utilizado. Então, eu vou ter que ter dúvida objetiva, divergência jurisprudencial doutrinária, evitando assim o erro grosseiro, bem como também o menor prazo do recurso utilizado. Evitando assim a má-fé. Fugibilidade, hoje, como nós colocamos no CPC, ele já foi bem estruturado para ser evitada a sua utilização. Nós falamos que o novo CPC vai falar em fugibilidade apenas e na hipótese do embargo de declaração sendo utilizado, no caso, o agravo interno, como nós já falamos anteriormente.
E a questão dos prazos, o novo CPC vai uniformizar os prazos, não como a realidade do atual Código de 73. O novo CPC vai transformar o prazo tudo em 15 dias, excluindo apenas embargos de declaração, que terá o prazo apenas de 5 dias. Voltando aqui à nossa discussão, vamos partir para um novo princípio, princípio da consumação. Princípio da consumação. Esse princípio da consumação é muito utilizado. A ideia do princípio da consumação está ligada à ideia da preclusão consumativa. A ideia da preclusão consumativa. O que seria uma preclusão consumativa? O judiciário não é um órgão de brincadeira. O judiciário é um órgão onde ele não pode ser utilizado como mecanismo de testificação de aprendizado. Cada ato utilizado, desenvolvido, ele tem que ser consumado, independente se é certo ou errado. Diante disso, eu, como advogado, venho exercer um ato, o recurso está consumado. Ora, eu tinha que interpor um recurso de apelação dentro do prazo de 15 dias. O que eu fiz? Interpus um agravo de instrumento. E não é caso de fugibilidade, não se encaixa dentro de um... Na realidade, é um erro grosseiro. Não tem nenhuma dúvida de divergência jurisprudencial ou doutrinária sobre o cabimento dessa matéria. Então, o que aconteceu? Eu realmente errei o recurso. Ora, só que eu tenho um prazo ainda. Eu utilizei, dentro dos 15 dias, eu utilizei apenas 2 dias. Então, me restam 13 dias. Ora, eu não posso trocar o recurso. Eu não posso. O princípio da variabilidade não foi recepcionado pelo atual CPC de 73, bem como não foi também adotada pelo Código de 2015. Então, houve uma consumação. Então, a ideia do princípio da consumação é que se eu utilizei o ato, pouco importa se esse ato é correto ou incorreto, ele se consumou. Então, não pode ser modificado. Trata-se, a ideia do princípio da consumação, uma forma de estruturar o procedimento, evitando que eu venha refazer sempre o meu bel interesse. E aí, logicamente, transformando o judiciário em um mecanismo acadêmico. Então, o princípio da consumação, ele é adotado dentro do CPC e o CPC de 2015. Princípio da variabilidade dos recursos. Esse princípio da variabilidade dos recursos, ele contrapõe ao princípio da consumação. Por quê? Se você está dentro do prazo ainda, ou seja, eu tenho um prazo de 15 dias para interpor um recurso, eu interponho o recurso de forma errônea. Esse princípio da variabilidade, que não é aceito nem pelo CPC de 73, nem pelo CPC de 2015, a ideia desse princípio é justamente que eu poderia trocar de recurso, se eu estivesse dentro do prazo. Ora, o princípio da consumação não permite. Mesmo tendo prazo sobrando, consumou o ato já se realizou, não pode ser modificado. Então, o princípio da variabilidade dos recursos não é admitido dentro do nosso ordenamento, nem no Código de 73 e muito menos no Código de 2015. Ora, professor, por que você está falando desse princípio? Esse princípio foi adotado no Código de 1939. Então, ele teve já uma aplicação jurídica dentro de uma realidade jurídica, mas num Código de 39. Mas não foi recepcionado, não foi aceito, melhor falando, no Código de 73, muito menos no Código de 2015. Princípio da complementariedade. Princípio da complementariedade. O princípio da complementariedade é um princípio que está sendo positivado no novo CPC de 2015. Esse princípio ele gerava muita discussão. Ele era um problema sério no manejo dos embargos de declaração. Por que no manejo dos embargos de declaração? Imagine o seguinte, os embargos de declaração ele tem um prazo de 5 dias. O que acontece quando eu utilizo os embargos de declaração? Os embargos de declaração, quando eu utilizo, ele interrompe o prazo recursal. O que é interromper o prazo recursal? Ele zera a contagem do prazo recursal e me possibilita, após o julgamento dos embargos, seja acolhido ou não, a interposição do recurso específico, observando assim o princípio da singularidade e unirrecorribilidade. Então, os embargos de declaração, ele agora possibilita a utilização de uma ideia de complementariedade. Imagine o seguinte, usando o recurso de embargo de declaração, ele é aceito. Modifica a sentença. O novo CPC vai permitir agora que eu complemento, me dando um prazo de 5 dias, me dando um prazo de 15 dias para complementar a respectiva decisão. Em resumo, nós tentamos trabalhar vários princípios aqui. Todos esses princípios, eles têm uma conotação jurídica que aborda e exemplifica a realidade jurídica do novo CPC. Esse é o nosso objetivo.
Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.